Estamos em mais um episódio do Esportes Mais Podcast, o nosso podcast do esporte. E claro, né, você que está chegando agora, deixa sua curtida e inscreva-se no canal. E como de costume, estamos aqui com ele, o jornalista do esporte, isso aí, cara. Senhor Binder. Isso aí, mais um dia aqui com o nosso amigo Boninho aqui. Boninho. Pô, mais um convidado especial aqui, incrível, né? Todos os convidados são especiais. Não, vamos ser justos, né, Boninho? Matheus Secato, vamos parar com você. Vamos dar nome ao Boninho, né? Como é que é Matheus do quê? Matheus Secato. Secato, Matheus Secato. Boninho. É Boninho, nós vamos fazer o Instagram dele. Boninho, tudo isso aí. Que quem manda é ele, né? É ele. Esses dias ele tava de Anitta, né? Tava de Anitta, tava bem de Anitta aí. Agora. Nosso convidado de hoje é um grande amigo meu, um cara aí sensacional, empresário, um cara que viveu o atletismo também. Miguel, muito obrigado, seja bem-vindo. Tamo junto, cara. Caraca, mano. Muita honra estar aqui hoje com vocês. Valeu. Muito obrigado pelo esse convite, Patrick. De última hora, mas estamos aí, né? Graças a Deus. Tudo certo. Fazia tempo que a gente não conversava mais, né? O Miguel mora em Itajaí. Mora em Itajaí, né? Navegantes, né? Navegantes. Do ladinho, né? Só atravessar o ferry boat. Do ladinho. Morava lá em Itajaí. E o Miguel, ele viveu o mesmo esporte, né? Miguel, por que Espaço do Atleta? Como é que tu começou na corrida? Cara, fica à vontade. Show de bola. Então, o Espaço do Atleta, na verdade, não fui eu que criei esse nome, né? Foi o meu ex-sócio, o Cleiton, mandar um abraço aí pra ele, se ele estiver assistindo. A ideia surgiu lá em meados de 2021, quando a gente foi lá em Itapema tomar um café com o Vitor, um abraço pro Vitor também. E a gente resolveu, cara, vamos fazer uma sociedade, vamos criar uma empresa nesse ramo de atletismo, né? Justamente pela falta de acesso à sapatilha de atletismo. Para quem não sabe, sapatilha de atletismo é como se fosse uma chuteira, só que ao invés de ter as travinhas, tem os preguinhos. Então a gente sentou lá nesse belo dia, tomou um café, e o Vitor acabou não indo muito pelo lado de empreender e juntou eu e o Cleito e surgiu o nome Espaço do Atleta lá em 2021. Que legal, hein? Tá aí, cara, eu não sabia desse negócio de Você sapatilha, viu? cara. Você não sabia? Não sabia? Cara, disso? Sapatilha de atletismo, eu vou falar um pouquinho que eu tenho um pouquinho de Sim, mas experiência não sabia também, mesmo, né? Verdade, Miguel? Mas Verdade, cara. ela só pode ser usada na pista e normalmente tem dois materiais, né? Ou pista com piso sintético, emborrachado ali, Aquelas, sim. ou que são pistas oficiais, ou pista de carvão, né? Sim. Daí você vai usar ali também um prego um pouco maior. Mas você... Ô, Boninho, você consegue botar a foto ali de uma... Deixa eu ver. Eu vou mandar aqui, ó. Interessante, cara. Vou mandar aqui, ó. É verdade, não sabia mesmo. O pessoal... É um material assim que... Só quem acha que tá no meio conhece, Mas mesmo, não, sabe? assim, não, tipo, você falou que da sua ideia de ter por causa disso, que não tinha praticamente. A assim. gente não, na verdade, não é que a gente não tinha acesso, né? Aqui, mas a escassez era muito muito baixa. grande, né? Então a gente usou da oportunidade, que era estar dentro do atletismo, para empreender e trazer esse material pro Brasil. Legal. Né? Eu vou mandar a foto aqui pro Boninho ver. Cara, eu sempre gosto. Foi muito. Ó, a gente tá o dia muito agitado, a tarefa muito agitada, a gente chegou em cima da hora aqui hoje, mas deu tempo de conversar com o Miguel ali, cara. Ele falou: mora em Navegantes e tal. Mas o sotaque, pão de queijo, Sou mineiro, pra quem não sabe. É mineiro, cara. O cara é mineiro. Mineiro, né? Mineiro, sou. Né? Mineiro. Tu tava lá esses dias, né? Tava lá esses dias, aproveitei o feriadão, né? Fomos na quinta, chegamos na sexta-feira e retornamos no domingo. Foi uma loucura, assim, foi um bate-volta. É o primeiro mineiro que a gente entrevista aqui. É o primeiro mineiro. Eu mandei a foto da sapatilha, o Boninho vai colocar ali pra nós, pro Miguel explicar ali como é que é a sapatilha. Mas enquanto a sapatilha não vem... Não vem. Cara, mas aí, assim, qual que é a tua... Você veio da área também da Educação física também ou não? Não. Diferentemente do Patrick, né, que é formado, eu nunca cheguei a ingressar na faculdade de Educação Física, né? Só fiz mesmo o atletismo ali por causa que estudava em Navegantes, né, como o Patrick ele mencionou, e eu passei num processo seletivo no IFSC, que é o Instituto Federal, Instituto Federal de Santa Catarina. E no primeiro semestre, na matéria de Educação Física, é atletismo. Um abraço aí também pro professor Paulo, que foi ele que me incentivou a começar no atletismo. Sim. Então, como o IFSC ficava aqui, a pista ficava aqui... E você já... Aí foi... Ó, tá aí, explica pra nós. Aí, ó. Esse aqui, ó. Se vocês notarem, é muito semelhante a uma chuteira de futebol, né? Só que a diferença é que embaixo aqui dela tem uns preguinhos. Ó, dá pra ver bem o preguinho ali onde tá da Nike. Tem a outra ali também do lado do
vídeo ali Sim, eu vi embaixo. ali já. aham. Então, aqui, ó, da Nike a verdinha ali, ó, tá vendo? Lá dá Essa pra aqui, mostrar ó. isso, ó, ali, ó. Os preguinhos Isso aí aqui são embaixo. Ah, é como pregos. se fosse uma chuteira do Como se futebol. fosse. né? Inclusive, por exemplo, essa daqui é a Viperfly, na verdade, né? Não é a Superfly. Só que existe a versão dessa daqui de chuteira também, que é a Superfly chuteira. A Nike meio que. Muitos materiais que ela utiliza nas chuteiras padroniza para sapatilha e vice-versa. São tecnologias muito. Muito parecidas. Muito né? Cara, semelhantes. essa aqui me lembra a Mercurial, na época que eu jogava futebol. Cara, meu sonho era ter uma Mercurial. Uma Mercurial. Eu ganhei uma Mercurial, cara, do meu pai azul, só que ele comprou, na época, um tamanho menor. Cara, só que nós não tínhamos uma condição lá, Não, tão e também, boa na época, além né? disso, você queria usar de qualquer Não, jeito. mas, né? cara, Mercurial era o auge, não, né? era o auge da chuteira. Usar de qualquer Isso jeito. foi... Apertou um pouco. cara, isso aí foi, eu acho que em 2000 Encravou um pouco as 2002, unhas. cara, encravou, você tá doido, eu ficava com o calo no calcanhar e eu Nossa, falava nada, tá top, Tá ótimo. ficou top, Não, ó, pros outros serviu também, direitinho. Pros outros também, pô. A moral, né? Ah, pô, não, excelente. Mercurial, futebol não era pra tudo isso. Mas o tinha. número era um pra trás só. Era Só, um, não, era um, eu usava 40, comprou Era- 39. era com 35. Nossa, Cara, geralmente é um a mais, né? Pegou um a Um menos. a menos. Um a menos. É, que geralmente tem um a mais, né? Às vezes pra... É o recomendado, né? Porque durante a atividade física o nosso pele dilata, né? Não, e futebol também, tem o meião, tem tudo. Então, mas na época, enfim. Mas Nossa, foi mas muito bom, que obrigado, foi, meu viu? pai. Mas é isso aí, essa é a sapatilha de atletismo, pessoal. Legal, e daí então, é daí que nasceu a empresa. Exatamente. O foco foi trazer esse material para o Brasil, só que daí a gente acabou implementando vários outros tipos de materiais, né? Tênis de corrida também hoje. Não é o nosso forte, mas O Ford continua sendo sapatilha. É o nosso carro-chefe. Eu acredito que hoje 75% da empresa é baseado na sapatilha de atletismo. Aham. Ó, tá eu lá, acabei de ver a fotinho lá, Aqui, ó. ó, Aí, comenta ó. aqui o seu melhor tempo. Sinalzinho aqui, ó. Sinal E Miticorpo. como só uma curiosidade, assim, a gente fala, vamos fazer um comparativo com o tênis de corrida, então. Certo. A gente tem vários modelos, né? Para pisada pronado, tem não sei o que, tem não sei o que outro, tem tênis para corrida mais longa. E na sapatilha tem muito modelo diferente, muito tipo de pisada, ou não, como é que funciona isso? Da mesma forma na corrida, sim, tem várias classificações, né? Por exemplo, a gente tem os tênis ali, como você me falou, de rodagem, os tênis mais leves ali, mais baixinho para tiro, e nas sapatilhas também, né? Porque o atletismo, ele é basicamente dividido em duas vertentes, pista e campo. Pista é basicamente todas as provas que acontecem ali na pista, Na né? pista Na mesmo, oval. sim. E campo geralmente é fora, só que fora, digamos que nos setores, né? Então aqui, por exemplo, tem o setor do lançamento do dardo, aqui tem a gaiola onde faz o Acontece disco, o tudo junto, martelo. né? Acontece Então é dividido nessas duas vertentes. Então a gente tem as sapatilhas de pista e as sapatilhas de campo. Ah, é que tem isso também, né? Tem todos os caras que... Então não é só pro corredor, né? É pro cara que faz o atletismo em Isso, geral. É o cara exatamente. que faz o... Ah, o cara participa do Decathlon da vida lá, participa do... Exatamente. O cara que remessa disco lá também usa a O sapatilha. Decathlon, por exemplo, o cara tem que ter 5, 6 sapatilhas para ter uma ideia. Então, por exemplo, tem as sapatilhas de velocidade, né? Que engloba do 100 ao 400 metros. Meio fundo e fundo, que é do 800 ao 10 mil. Aí tem sapatilha de salto em distância. Que triplo. legal, nunca tinha pensado nessas coisas, cara. bastante modelo. Aquele cara da vara tinha uma sapatilha, então. Aquele cara da vara tinha uma sapatilha Tem pra uma aquilo. sapatilha específica. É. Mas, tipo assim, Dá algumas pra você usar. pode compartilhar Mas, provas. Tipo, ele tem que usar uma sapatilha lá, daquela, assim, né? Não um tênis, ele usa uma sapatilha. Ele usa uma sapatilha. Cara, o cara da vara lá, Fabiana Altura, Muller também. O salto em Thiago- altura. O Thiago Braz, né? Thiago Braz, Que ganhou lá, isso. o cara da vara. Do Lembra da do Olimpíada? francês lá. Francês lá, eu ganhou na esqueci o nome Olimpíada. dele, mas Francês, assim. saltou lá 6 metros e 3, né? Virou o cara da vara, né? Da vara. Lembra? Virou. Ele nem tinha camisa. O cara da vara tinha assim, lembra? Que ele foi o maior sucesso na Olimpíada, né? O Thiago Braz. Esse cara havaiano, francês lá, lembra? Lá no... Ele acho que trouxe um pouco desse... Após isso, né? Ali as Olimpíadas do Rio, né? Do Rio, ele trouxe esse reconhecimento um pouco pra modalidade, né? Nem sabia, né? Naquela época eu nem tava no atletismo, eu comecei lá em 2017, na verdade. Foi depois, foi por causa Foi por causa da escola. Eu Já já sabia o que era o cara da Cara da vara. vara, sim, sim, pô, cara. Quem não conhece, né, Boninho, o cara da vara? Quem não conhece? Patrick. Como é a pergunta, né, cara? Aqui pergunta, como eu fiz uma outra pergunta outro dia, né? Como é que foi? Você... Qual que é? Lá do carro, eu esqueci. Ai, cara, deixa eu lembrar. É resenha. Não, resenha. Ô, Miguel, mas Vamos lembrar. voltando ali, e aí depois dessa conversa você
decidiu começar a empreender ali. Você é super dotado ou não? Cara, foi Você é super dotado? Quem que perguntou Eu isso aí? perguntei. Você é super dotado? Verdade. Que Mas era... era a questão de super dotado. Bom, vocês entendem como vocês quiserem. Não, ele pegou. Verdade, cara. Ô, Valinho. Nós tava vindo pra cá, daí... Eu parei do lado, assim. Nós tava falando de déficit de atenção e coisa arada você e é tal, que era muito superdotado. rápido, matemática, ele olhou pra mim. Mas você é super dotado? Eu falei, porra. Tá de sacanagem. Não, eu falei QI elevado. QI elevado. Mas daí, pô, já tinha ido, né? Pô, Já tinha lá ido. ele, né? Lá ele. Mas continuando ali, Miguel, daí você já começou a empreender, como é que foi o teu início? Quanto tempo? 2022? Foi 2021 que a gente fez essa reunião. Em 2022 a gente realmente começou a loja. Aí ali no finalzinho de 2022 e 2023, eu e o Cleiton, a gente fez a maior loucura, eu acredito, que atualmente... Podemos se dizer das nossas vidas atualmente, né? Atual, né? Porque eu acredito que vão ter outras... Outras vidas? outras loucuras. Outras loucuras e Outras loucuras. Outras vidas, velho. A gente tinha um emprego CLT, né? O Cleiton, ele trabalhava na Pneu Store nessa época. Eu trabalhava na Itasex, inclusive eu fazia faculdade nessa época. Eu larguei a faculdade também para empreender, né? Foi muita loucura mesmo. Eu Fazia qual? Comércio exterior. Ah, legal. Trabalhava ali na Beira Rio, lá em Itajaí. E a gente decidiu, cara, largar tudo e vamos montar uma loja física. E aí também nasceu uma outra ideia do Cleiton, que ele tinha outro sócio, né? O Gabriel, de montar uma academia lá em Itajaí. E a gente montou ali na rua do shopping. Fizemos empréstimo, pegamos como é que fala ali, quando você é demitido? O seguro-desemprego. Seguro-desemprego, pegamos tudo que tinha e colocamos lá pra rodar a loja, velho. Só que, assim, foram alguns erros que a gente tomou. O primeiro deles, acredito eu, né, que foi a nossa inexperiência, né? A gente era muito jovem, eu já sou jovem. Tu tá muito velho, é verdade. Ele tá muito Mas naquela velho. época menos ainda, né? Velho, o cara começou quanto? 5 anos. Mas foi realmente essa inexperiência, né? A falta ali, eu acredito que de gestão. Então, por exemplo, a gente foi para um ponto que para uma academia não era tão bom, porque era pequeno, mas era um prédio, né? Era um prédio de 3 andares, mas ele era pequeno para acomodar ali, por exemplo, mais de 30, 40 pessoas ali num horário, por exemplo, das 6 às 7, né? Que é o horário que geralmente a academia mais lota. E o nosso outro erro foi colocar a loja no 3º andar. A gente deveria ter feito o contrário, colocar a loja no primeiro, a academia no segundo e no terceiro. Então foram uma sequência de erros que a gente fez naquela época, né? Desculpa, mas eu fiquei imaginando se tiveram que mudar o prédio, como é que é? Tinha que inverter tudo o prédio. Inverter tudo. Por exemplo, o cliente tinha que subir lá no 3º andar pra comprar na loja, né? Eu treinei o treino de perna, tenho que subir 15 escadas ainda pra chegar na loja. Fica puto com a loja, porra. Chega lá, pô, não tem tua numeração. Fala, caralho. Desculpa, acabou de... Miguel, mas por que vocês pensaram em pôr a loja... Desculpa, qual que foi a loja que vocês pensaram? Vamos pôr a loja lá em cima? Então, acredito... Segurança? Acredito que foi... Então, foi essa sequência de falta de planejamento na época, né? Principalmente. Então, acredito assim que... acontece, né? Isso fez com que a gente durasse 6 meses ali, né? E o aluguel muito alto, pô. Ali o litoral em si... Sim, deve muito caro, né? Eu lembro, cara, o espaço era gigante assim e tal. E até eu conversava, não diretamente com ele, mas com outros amigos que a gente tem em comum. Falando, pô, acho que não é... Os caras estão perdidos, pô, eu acho que não é o melhor momento. Porque, cara... Tinha tudo pra dar errado e deu errado. Não, a gente, tipo, tem um pouquinho de noção de negócio, assim, ideias, né? Então... Eu não falava pra você, eu falava pros outros. Não. Mas eu acredito que não teve... A gente não teve, não digo um mentor, mas a gente não teve uma pessoa ali que realmente pudesse instruir a gente nesses pequenos detalhes. E também eu acho que não dá pra culpar tanto, porque foi experiência, né? Pô, foi muito bom. Meu pai me falou uma frase que me marca até hoje, né? Eu queria ter falado pra vocês não ter feito essa loucura, mas o arrependimento de não ter feito é maior do que o arrependimento de não ter começado. Exatamente. E tem um cara que eu gosto de acompanhar bem na internet que ele fala qualquer experiência você nunca perde. Você sempre ganha. Você aprende. Porque a vida eu acredito que é tentativa de acerto. Tentativas e erros, né? Você vai errar pra caramba pra acertar. Não tem como. Você aprende ou você ganha, né? Hoje, provavelmente, o Miguel, assim como o Cleiton, já ia fazer um mínimo produto viável, pegar um espaço menor, testar. Um aluguel menor. Um prazo, mas aí, né? como é que vocês saíram dessa situação daí? Como é que vocês... Naquele momento ali. Foi nessa situação ali de que realmente as coisas estavam desandando. O Cleiton naquela época também estava muito sobrecarregado, porque como
o financeiro já estava muito apertado, não tinha condições de contratar alguém também para dar conta da academia, né? Então era eu e ele cuidando de um prédio de 3 andares. Era academia, loja e eram os 3 horários, né? Manhã, tarde e noite. Subir, descer. Era loucura mesmo. Então ali foi nessa loucura mesmo que a gente teve uma briga, a gente se desentendeu, mas hoje a gente tá super bem, né, Cleiton? Tamo junto aí. Ai, que bonitinho. Não faz parte, né? A gente se desentendeu e a gente seguiu caminhos diferentes, Se né? separaram. Aí se separamos, a academia, no caso ali em Itajaí, fechou, mas fui lá pra cidade atualmente que ele mora, Timbó Grande, deu super certo lá. E eu decidi ficar com a loja só que no formato online. E, cara, a loja vingou de uma forma assim que eu não esperava, sabe? Eu tava realmente quase desistindo nessa época. Eu acho que você esperava, porque a gente conversava bastante, só não acreditava tanto. A gente chegou a conversar na época, né? Eu falei assim, ô Patrick, eu tô com esse tanto de material que posso anunciar lá no grupo, não sei se tu se lembra, né? E eu precisava vender aquilo porque, pô, tinha feito muita dívida, né? Tinha feito mais de 30 mil reais em dívida naquela época e eu tinha, 21 anos de idade. Então, eu precisava tentar levantar dinheiro pra suprir aquilo. Sim. E foi que eu comecei falei assim, não, Cleiton, então eu fico com a loja, né? Fico com o espaço do atleta, paguei lá pra ele pra transferir o nome, porque a gente fez o registro de marca, né? O nome é registrado, paguei lá pra ele, fiquei com a empresa. Cara, e vou tocar isso aqui pelo Instagram, hein? Tamo aí até hoje. Hoje eu acompanho bastante Miguel, até eu lembro que tivemos uma reunião no café Tivemos um posto café universitário lá em Itajaí. Lá no posto universitário. Que até eu iria entrar de sócio também. Possivelmente um sócio nosso aí. Mas quem sabe futuramente, né? Quem sabe, né? Mas aí acabamos não dando sequência. Mas hoje o Miguel tem o Instagram, hoje eu acompanho, eles têm uma lista, um canal no WhatsApp com quase 1000 clientes lá, né? Temos então, um grupo, né? E o carro-chefe é o Instagram, mas temos um site também no Google, uns e-commerce. Então, acho que é uma área muito boa. E até, Miguel, eu sei que talvez não é o teu carro forte, mas com o público que acompanha a gente... Cara, sobre tênis, quais são as principais dúvidas que aparecem para você hoje? Tem bastante. Acredito que hoje, com o acesso que a gente tem à informação, vem diminuindo muito, tá? Porque o pessoal anda pesquisando, tem bastante... até mesmo canais no YouTube que falam muito disso. Mas a maior dúvida era sobre tênis com placa. Se ele é prejudicial, se ele não é. E, qual que é o melhor tênis para me correr a maratona? Qual que é o melhor tênis para me correr uns 5 km? Essas dúvidas ainda aparecem. Não com tanta frequência, mas aparecem. E eu falo assim, cara, não existe o melhor tênis para você correr os 5 km. Talvez exista o melhor tênis pro seu perfil, pro seu bolso também, né? E eu faço, por exemplo, um atendimento. Você entra em contato comigo e eu tento entender a sua realidade para indicar, sabe, o melhor tênis. Então vamos fazer ao vivo aqui. Faz ao vivo. Ângelo, vamos você comprar um tênis dele aí. Cara, é o seguinte, eu vou falar para você então. Vou explicar assim, conhecendo como corredor. Eu sou um corredor que... Cara, eu gosto de provas longas, tá? Maratona, assim, é meu ponto forte, né? Maratona, eu gosto, assim, né? Eu gosto de maratona. Só que eu tenho um problema que... a pisada é pra dentro, assim, então muito, eu sofro muito bastante, pronada, né? Muito pronada. Cara, e assim, eu preciso de um tênis que seja, embora seja... Eu gosto de tênis mais leve. Tem um jeito isso? Tem como eu achar alguma coisa pra mim que... Tem enquadra, assim? O que acontece? Hoje em dia, as marcas, né, praticamente as principais tradicionais, né, Nike, Adidas, ASICS, New Balance, elas tradicionaram o tipo de pisada do tênis. Hoje em dia, na verdade, não existe um tênis específico para quem é supinador ou pronador. Basicamente, todos eles são feitos de como pisada neutra, uma forma com pisada neutra. Então, assim, no seu caso, eu indicaria, por exemplo, um tênis com bastante amortecimento, e com a base larga, para te dar estabilidade, para você não ficar o seu pé não torcer tanto. Exemplos de tênis, tênis da ASICS são muito bons, porque alguns têm um reforço aqui. Sim. Não são específicos para pronador, mas eles têm um reforço. Cayano, ASICS Super Blast, o Nova Blast, da Nike, o Invincible, esses tênis eu te indicaria pro seu tipo, pro seu perfil hoje em dia. E você acha que é possível correr com... Esse que você falou, esses tênis que você falou, algum deles é com placa? Não, nenhum deles é com placa. Pro meu caso, você acha que daria para eu fazer uma maratona com... Hoje em dia, você tá pensando em correr uma maratona ali sub 3 horas, sub 3 horas e 30? Sub 4, tá? Sub 4 horas. No seu caso, eu te indicaria um tênis sem placa. Sem placa, por quê? Existe um estudo científico que fala que o efeito da placa, ela é para quem corre aproximadamente ali num pace abaixo de 4 minutos e 30. Então, para a pessoa ali que corre um pace de 5 e 30, ela não vai correr ali muitas das vezes por performance. Ela tem o objetivo dela, cada um tem o seu objetivo hoje em dia, e eu creio que isso é muito importante.
Mas nesse caso eu estaria indicando ali para ela conforto, amortecimento, priorizando isso. Então, no seu caso, eu te indicaria um tênis sem placa. Agora, se você me falasse assim, não, Miguel, eu quero correr uma maratona ali sub 3 horas, quero sentar o canudo mesmo. Daí vale a pena te indicaria ali um assim. tênis com placa, daí um Adios Pro 3, um Adios Pro 4, que ele tem a base um pouquinho mais larga. Acredito que não seria tão prejudicial pro seu caso, né? Que tem a pisada ali pronada. Bacana, ver a diferença, né? Às vezes tem a visão, é legal ver alguém que entende, né? Porque, por exemplo, eu muitas vezes pensaria, pô, com placa vai me resolver, mas de repente pro meu pace, pra minha velocidade, não vai mudar nada, não vai mudar nada no meu rendimento. Não é que tu não possa usar, tá, Ângelo? Mas é que... Às vezes a pessoa, tem o desejo de ter mas um tênis o conforto, com placa. talvez... Mas muitas das vezes ele pode ser mais prejudicial do que benéfico para você. E eu já testei tênis com placa, assim, o que eu notei, tá? Distâncias curtas, bacana pra mim, porque eu não fico tão... eu sinto tanto tornozelo, nada. Agora se faço já fiz maratona com placa já também, e aí uma hora que vai pegando, que é o conforto que eu não tenho mais, entendeu? Tu sentiu um pouco ali, principalmente depois da prova, acredito. Porque como eu piso, eu bato demais ali, sabe? Eu piso demais. Cara, não é só o cansaço da maratona, mas é a forma que eu piso, né? É mais ou menos assim, explicar pro pessoal qual que é o efeito da placa no nosso corpo, né? A placa de carbono, para quem não sabe, acredito que possa ter alguém que não sabe o que é uma placa. Basicamente aqui tem o tênis aqui do Ângelo e aqui no meio da entressola, né, na espuma aqui tem Esse é um ASICS. Esse aqui qual que é o Esse é um ASICS, esse aí é um Nimbus. Bom tênis, Nimbus, tá? Então, para quem não sabe, tem uma placa aqui dentro. E existem diversos tipos de placa hoje no mercado. Existe a placa de carbono, placa de nylon. Agora tem a Olympus, né, que hoje o Brasil ele tem a maior reserva de grafeno no mundo. Então, a Olympus, no caso, inovou nesse quesito, né? É o primeiro tênis com placa de grafeno. Então, existem diversos tipos de placa hoje no mercado. Então, qual que é o efeito da placa? Ela dá uma certa rigidez para o calçado. Então, quando o nosso pé toca no solo, quando você está lá correndo, seja na rua ou na esteira, enfim, qual que é o efeito da placa? Ela vai armazenar energia e vai te devolver essa energia. Então, de certa forma, você sente um pouco mais de impacto, porque não tem ali a questão só do amortecimento. Tem alguma coisa ali te empurrando para cima, sabe? Então, acredito aí que alguém que usa tênis com placa e depois de um treino muito longo ou de uma prova, o Patrick mesmo, né, já comentou comigo, fica muito dolorido. É por causa desse efeito, sabe? Dela te jogando pra cima. Ele é mais firme, né? Ele é mais... Não que ele seja menos confortável, né? Só que ele é mais rígido. Ele é mais rígido, né? Ele não trabalha a pisada natural do seu corpo. Ele é como se você estivesse pulando numa cama elástica. Automaticamente ele tá te jogando toda hora pra cima. Interessante, cama elástica. Até porque, no caso, pelo fato de ele ter esse retorno de energia, em teoria você vai subir mais. Só que você vai ter que amortecer esse impacto. Vai subir mais e vai mas ele vai ter né? a queda Exatamente. normal. Então, sobe e desce. Então você vai ter uma energia muito alta nesse retorno, mas aí você vai ter um impacto. E aí por isso, até que voltando ao que o Miguel falou, tem os estudos, né, que tênis com placa ele vai funcionar mesmo a partir de quem corre a um pace de 4,30 por quilômetro, porque acima esse retorno ele não tem eficiência, digamos assim. Ele é ineficiente. É a mesma coisa que você utilizar um tênis sem placa. Então, mas também a questão, às vezes, do conforto, né? Também, às vezes, de repente, a pessoa se sente bem também. Se sente bem. É que existe o efeito placebo, né? Existe o efeito placebo, mas a pessoa achar que tá dando efeito. Mas comprovado mesmo, não vai ter. E outra, você tem o teu dinheiro, ele tem o dele, eu tenho o meu, cada um faz o que quer com o seu dinheiro. Exatamente. Então, se você quer comprar um tênis de 4 mil... Por que não? Pode comprar, eu vou querer te vender. Sim, exato. Tá, Por que não? Mas, por exemplo, no meu caso ali, esse que eu usei, eu fiz maratona com Nimbus, tá? Então tem muito tênis muito bom. Por exemplo, a minha questão ali pra prova longa, cara, tranquilo, eu não sinto aquela, sabe, esse incômodo. Esse incômodo. Eu termino a prova dessa parte ali numa boa. Tipo, parece que eu tô com o mesmo, desde o começo da prova, com o mesmo calçado. Tem às vezes, se eu usasse um de placa, eu ia terminar assim, sentindo outra coisa, entendeu? Parecia que eu tava pisando em outra... Até mesmo tênis com a base mais estreita, por exemplo, dar o exemplo do Vaporfly, você poderia até mesmo gerar uma lesão por estresse ou se machucar durante a prova. Sim. Algumas pessoas, inclusive tem até um caso recente de uma mãe que entrou em contato comigo, né? Ela tava... pesquisando sapatilhas pro filho dela, já entraram no ramo de sapatilha. Só que sapatilha e tênis ali é muito comum, tá? As tecnologias. E ela falou que o filho dela estava sentindo muito a região do calcanhar.
E eu comecei a entrar mais detalhes para saber se realmente era o calçado, né? A sapatilha que estava realmente gerando esse estresse no calcanhar dele. E ela me contando um pouco, a gente chegou na conclusão de que não era a sapatilha. Era a falta do corpo dele estar fortalecido, dos exercícios próprios para ele aguentar aquele tipo. Porque não somente a corrida, né? É um esporte de alto impacto, a corrida de rua, mas o atletismo, ele também te gera muito impacto porque você, além de você não estar usando um calçado, não digo adequado, mas que tem zero amortecimento, você tem ali a questão da pisada com a ponta do pé em uma sequência de treinamento que muitas das vezes dura um período de 1 hora. Então, eu falei para ela, prioriza utilizar tênis por enquanto, tira um pouco a sapatilha dele, treinar mais com tênis. Eu sei que velocista é complicado para isso, né? Porque eles precisam ali da tração, né? Do calçado. Então, eu falei para ela assim, ó, prioriza o tênis, não utiliza tanto sapatilha e começa a tratar com um fisioterapeuta e ele já estava passando por um ortopedista, só que ainda não tinha saído os exames dele. E alinha com o treinador também, porque isso aí já estava machucando ele, pode gerar uma lesão, pode agravar. Então, assim, algumas pessoas entram em contato comigo e muitas das vezes reclamam do calçado. E muitas das vezes, muitos casos, não é só o calçado que está gerando aquilo ali na pessoa, aquele estresse, aquela lesão, aquele desconforto, mas sim porque a pessoa não está seguindo um planejamento, muitas das vezes, com um profissional, não tem um fisioterapeuta, não tem um personal, não tem um treinador, para alinhar com ela o que ela tá fazendo de errado. Muitas das vezes quer sentar o canudo todo dia, esquece do básico, que é o fortalecimento, sabe? O Ângelo é um exemplo disso, né? Sim, O tratamento que você tá fazendo com o pessoal da Fisional lá sim. agora, né? E tá ajudando bastante, inclusive. Mas é a questão, tem que caminhar junto. Que você acaba não... Exatamente, não é o tênis. Muitas das vezes não é o tênis. Cima, e aqui em cima. A maioria, né? A maioria dos casos não é o calçado. É a fortalecimento aqui, ó. Sim. Aqui na cervical, na região Porque essa região também sente bastante impacto, que a gente né? pensa, a corrida, muitas vezes, e você que é da área, né? Sabe? A gente pensa, fortalecer perna, não sei o quê. E até o quadril, aqui pra baixo. Cara, mas aqui em cima, que é repetitivo o trabalho, então você tá trabalhando aqui em cima também. E quando dá um impacto lá embaixo, você... O que acontece na parte da corrida ali? As pessoas, elas focam muito no fortalecimento inferior e esquecem o superior. Só que o superior, você precisa muito, principalmente que a gente tá falando do tronco. Aí você vai pegar toda a parte do tronco, a gente já entra aqui na nossa cinta abdominal, que dá o centro de gravidade, toda a parte de sustentação. Aí você pega peitoral maior, você pega trapézio, você pega toda essa musculatura que está envolvida no fazer a alavanca, porque o braço não é para ficar parado, ele é alavanca. Ele é alavanca. Na velocidade, na velocidade, no equilíbrio, é alavanca. Então, você sente as dores no ombro. Eu não sei como é que é a tua biomecânica hoje, mas eu tenho certeza que quando você começou a correr, você terminava a prova todo dolorido aqui, porque você ficava assim, travado. A primeira corrida que eu fiz, assim, não senti, a primeira da vida, né, que eu fiz um 10 km só em 2003 lá, 2004, a primeira coisa que eu senti não foi aqui pra baixo, foi aqui, cara. Porque aqui, parecia que eu tinha, parecia que aqui... Tava carregando um saco de cimento nas costas. Parecia que eu tinha lutado boxe, entendeu? Que eu tinha feito, só que não é, porque não tinha... Não era preparado para fazer aquele tipo de atividade. Não fazia educativo na época. Não tinha nada, não tinha educativo. E eu, assim, até pegando esse embalo, acho que é importante falar, Patrick, assim, nessa questão que você está comentando, que o teu trabalho hoje é muito mais... Tua loja, ela é virtual, né? Hoje 100% virtual. online. Como é que... Porque eu sou de uma época também, e isso mudou, tá? Mas que o cara ia na loja, testava o tênis... Experimentar o calçado. Né? Como é que você faz para vocês... colocar a pessoa mais próximo possível da realidade. Interessante isso. Sabe? Como é que você faz para que eu tenha a segurança que eu estou comprando um calçado certo para mim, mesmo sem numeração, principalmente, mesmo sem eu estar pisando nele, entendeu? Como é que você faz isso? Hoje em dia, é uma boa pergunta, inclusive. Hoje em dia, algumas pessoas, quando elas vão... faz esse tipo de questionamento para mim, e o caso mais... não digo complicado, mas é quando a pessoa, por exemplo, nunca experimentou nem um modelo da marca. Aí já é mais complexo porque a gente, não tem nenhuma noção. Então, o que eu faço? Pra a gente, primeiramente, saber o tamanho da pessoa. Eu peço para ela... Eu mando uma imagem para ela, de como que ela faz, para ela encostar o pé na parede, o calcanhar, e ela colocar uma folha sulfite embaixo. E ela faz o desenho, pega uma caneta e faz o desenho do pé na folha sulfite. Aí, com o desenho na folha sulfite ali do pé, ela vai tirar a medida, né? Então, primeiramente, para a gente não ter erro, é a medida em centímetros. Que ali a gente sabe qual que vai ser o tamanho mais ou menos ideal para você, para não ter erro.
Então, ela me fala assim, Miguel, meu pé aqui deu 25 centímetros. O indicado, pelo menos, seria ter uma margem ali de 0,5 centímetros. Então, um calçado com 25,5 centímetros. Ou até mesmo 26 centímetros, né? Porque durante a atividade física, o nosso pé, ele expande, né? Ele cresce. Então, por isso que é indicado sempre um tamanho maior. E muitos desses casos, quando eu faço esse tipo de atendimento, graças a Deus, 95% o calçado chega no tamanho correto, a pessoa não reclama dizendo da numeração, que ficou ruim. Então, esse é o primeiro passo, né, desse atendimento em relação à questão da numeração. Agora, complementando ali, qual que é o melhor tênis, né, que você estava ali questionando para mim, que faz, por exemplo, uma prova mais longa, um 42. Então, eu vou tentar questionar a pessoa, né, que pace você está hoje, qual que é o seu objetivo, você corre provas mais longas, provas mais curtas, essa prova ela vai acontecer no plano, sobe e desce, vai ser trilha, crente. Que muda então, tudo, assim, né? tem algumas perguntinhas que, inclusive, eu aprendi com um amigo meu, o Maurício Marques, o Patrick conhece, o cara, assim, é sensacional, que eu fui adaptando no meu atendimento e, graças a Deus, a gente tem muito sucesso em relação a isso e hoje a gente tem uma baixa de troca por numeração muito pequena no espaço do atleta. Porque é interessante isso, né? Porque eu acho que a primeira preocupação do quem é corredor, assim, né? Assim, ele falou interessante do modelo. Por exemplo, da ASICS, eu tenho que comprar sempre um número maior. Que se eu for comprar da Mizuno, não dá pra mim, não encaixa. Tem que ser um número meu mesmo. O casual, casual. Então, é legal que eu já conheço, né? Mas é interessante você falar isso, porque é o maior incômodo, acho, do corredor, é o tamanho ali, né? Que você falou no começo aqui tá falando da chuteira que você, né? Você pegou um número menor. Você pegou um número menor e tava assim, né? E achando que tava abafando, mas justamente que as marcas, elas não padronizam. Não padronizam, né? Então, por exemplo, assim, Nike, por exemplo, um número maior. Fila ou Olímpicos, o mesmo número do casual, né? Que eles usam ali, é uma tabela de medida que eu esqueci agora o nome, que eu não vou saber explicar para vocês. Já outras marcas, tem que ser 2 números maiores, muitas das vezes, dependendo do modelo. Por exemplo, eu tenho um cliente que no tênis da ASICS calça 40, mas vai pegar um Vaporfly da Nike, tem que ser um 42, porque o tênis é muito estreito, sabe? Então, é um pouco relativo, mas com a medida em centímetros do pé do atleta, quase que não tem erro. Então, se você fizer isso, você não vai ter problema. Então, nós já vamos dar uma ideia. Eu tô aqui eu fico escutando e matutando. Vamos arrumar um aplicativo, alguma coisa pra deixar isso digital, pra pessoa colocar o pezinho assim, ó, e já no celular, não precisar fazer manual, né? Pegue a dica, vamos pesquisar isso aí, ó. Mas é interessante isso também, a questão do pé, do tamanho. Você sabe que eu tenho um pé maior que o outro, um pouco, né? A numeração. Sério? Não é... Só que eu tenho que me adaptar, né? Que eu não tenho como comprar... Um é 40, o outro é 38. Então, tem que comprar 2 calçados. Então, o pé direito é maior. Então, assim, o que eu sei que no esquerdo sempre sobra um pouco. Mas eu prefiro que sobre no outro pé, que é maior, né? No caso direito, do que fica faltando, que ele falou lá. Então eu tenho que me adaptar, porque... Mas em últimos casos, se você cortar a pontinha do dedo... Pode ser, ou complementar com uma meia, né? Ou deixa a unha maior do lado, pra tentar... Mas é maior também. Então, varia muito. Às vezes a meia também altera, a meia né? pode ajudar. Também ajudar também, né? Fica muito, né? Uma você usa um meião de futebol e o outro coloca um papel lá, né? Brincadeira. Mas é assim... Eu tenho um caso de um cliente, por exemplo, que pra prova de 5 km, o tênis no tamanho 40,5 pra ele fica excelente. Só que quando ele vai correr uma maratona, machuca demais. Porque incha. Aí ele tem que pegar sempre, quando ele vai correr uma maratona, 41, provas de 5, 10, 40,5 ou 40. Mas também são coisas que, independente de você ser virtual ou não ser, né, o atendimento, é só a vivência do corredor para ele perceber, né? Hoje em dia, por exemplo, você já tem a prática com uma marca, com a ASICS, por exemplo. Você já vai saber que os próximos modelos, você vai poder padronizar o calçado, o tamanho do calçado. Né? E interessante até, acho que falar assim, porque, por exemplo, eu fiquei muito tempo teimando, achando que só a ASICS me servia. Sim. Sabe? Achando que, não, porque eu só consigo correr com ASICS. Até que um dia eu tava meio curto de grana e tinha uma promoção bacana, eu comecei a experimentar outras marcas, cara, comecei a me adaptar também. Então, às vezes, a gente cria umas certas resistências até. Não, só corro com tal tênis, só que às vezes você também não vai... Fica com os antolhos, né? Não quer olhar em outras direções. Às vezes não quer, entendeu? Também tem isso um pouco. E talvez você, com o teu negócio, às vezes abre mais essa cabeça. Por que não testar um outro, né? Exatamente. Por que não... Né? Até fazer um comentário. O legal do Miguel aqui ele falando, e até testando, porque eu indico os alunos lá, o pessoal também
já conhece o Espaço do Atleta, esse atendimento humanizado, né? Porque você vai em lojas, você vai numa Centauro, você vai numa Decathlon, você não tem essa não personalização. Não tem. Tá ali, pega lá, experimenta, é isso aqui. Eles nem sabem, às vezes. Ele não eles sabe. nem conhecem, né? Agora, por exemplo, Miguel, que já tem a vivência, alguém que já trabalha com ele, algum funcionário já vai saber, esse tênis ele é para isso, corredores. Fora que você tem dados, né? Então você sabe que tantos X corredores gostam mais desse tênis porque esse tênis promove isso, aquilo. Determinado tênis é melhor para isso, para aquilo. Então, até eu acho que foi uma das principais dificuldades do Miguel, era por ser online, a primeira questão de confiança, né? Será que o produto vai chegar? Vai chegar. Hoje já não é. Hoje tá mudando, graças a Deus, né? Através das provas sociais que a gente faz no Instagram. Mas ainda assim tem alguns clientes que ficam um pouco com o pé atrás, sabe? Porque muitas das vezes, como o Patrick mesmo disse, não tinha por exemplo, um feedback de alguém que comprou, entendeu? Sim. Mas no início era bem difícil. Imagina, o cara fez o Pix, aí ele vai lá, mandar o comprovante, seu número foi bloqueado. Bloqueado, pô. Não dá. Porra, daí não, né? Sacanagem. Comigo não vai acontecer isso. Aquela fotinho sobe, né? Aquela foto. Quando a fotinho sobe, rapaz, você fica. O meu dinheiro foi, a fotinho sumiu. Não é teu caso, mas não é o nosso caso. Acontece, né? Que isso aí, a galera cai. Mas eu tive agora um caso recente também. Uma cliente nossa, infelizmente, comprou num site. Esse site ele tá no ar. Tomem muito cuidado, pessoal, realmente, porque ela foi comprar uma sapatilha. Cara, e olha só como é que é. Sapatilha de atletismo no Brasil é difícil de achar. E ela tomou um golpe comprando sapatilha de atletismo. Porque o que acontece? O site está hospedado lá. Tem o www normal. Só que o CNPJ, quando você desce lá no rodapé, o CNPJ, o endereço, tá batendo com uma loja que realmente tem o mesmo nome num shopping da cidade lá em São Paulo. Então, quando ela foi lá, ela teve numa competição lá em São Paulo, eu falei assim, vou lá tirar satisfação porque meu produto não chega, né? Chegou lá no endereço que tava no rodapé do site, foi lá na loja. Não, a gente tá tentando já há um bom tempo, tentando derrubar o site e não consegue. Poxa. E ela tomou um golpe comprando sapatilha. Sumiu a foto. Seu número foi bloqueado. Sumiu a fotinho. Cara, isso aí não dá, né? Foi recente, infelizmente, mas, né? Existem algumas outras formas. Hoje eu indico para os clientes, não vai comprar conosco? Dá uma olhada nos sites mais tradicionais, mas até então, não sei se vocês já devem estar lá no Facebook, né? Eu ainda uso o Facebook. Olha aí, já tá falando isso hoje. E aparece uma propaganda. Compre esse Olímpico por R$ 189,90. E vai clicar, e é um site muito semelhante com o da Centauro. Sim. E o que os caras fazem? Os caras conseguem espelhar o site igualzinho da Centauro. Sim. Então, assim, algumas dicas que eu dou. Olhar lá o www para ver se bate. E se olha também o preço muito abaixo do que abaixo, também, né? Preço milagroso. Por mais que a gente venda preço muito abaixo, mas a gente tenta não colocar ali, né, aquela, na propaganda, assim, né, acho que a pessoa, quem conhece a marca já sabe, né, de repente, os sites mais mas assim, você cai lá do nada no teu e outra marca. E tem até um site bem legal, site confiável, se eu não estou enganado, que você coloca lá o URL, né, e joga lá e ele te dá todos os verificadores. Graças a Deus o Espaço do Atleta tá bem verdinho, lá tá com 95%. Eu quero colocar 100%. Tá boa a aprovação. Cara, mas é legal, principalmente que eu acho massa do Miguel ali, é atendimento humanizado, que é o que a gente tem mais dificuldade hoje em dia. Sim. Hoje em dia de chegar e você realmente atender aquilo que você quer. Eu já trabalhei, né, na Adidas, eu fui vendedor da Adidas, consultor na área de corrida ali. E, cara, boa parte das vendas que eu convertia, às vezes as vendas maiores, eram vendas demoradas, porque até para os meus negócios hoje, eu vejo que vender é a capacidade que você tem de perguntar e fazer a melhor decisão com as respostas do teu cliente. Exatamente. Então você vai lá, o cara, por exemplo, você já não oferecia para você um tênis com placa, porque não faz sentido. Você já me falou que você corre maratona, você quer amortecimento, você tem dor aqui, então você precisa de um tênis com amortecimento. Oferecia para você um tênis da ASICS, porque você já conhece. Eu gosto de cor vermelha, porque você é atleticano. Então, essa arte de vender, cara, que de você pegar as perguntas, você bater o olho rápido, você não vai gostar de usar verde porque você não gosta muito do coxa branca. Então,
Então são essas coisas que eu acho que a venda, né, ô Miguel, ela se torna mais humana, né? Você personalizar. Quais são as principais dificuldades que você vê ali hoje ainda? Hoje, eu acredito que no espaço do atleta, talvez a falta de acesso a mais materiais, sabe? A gente tem O seu? tem um estoque mais amplo para poder atender mais rápido os clientes. Porque muitas das vezes eu até consigo, mas daí é sob encomenda, aí demora um tempo mais. E hoje em dia a gente é um pouco ansioso para receber aquilo. Então eu acredito que hoje a nossa maior dificuldade é realmente ter acesso a todas as marcas, a todos os modelos. E muitas das vezes, quando a pessoa entra em contato comigo e a gente chega num determinado modelo ideal para ela, fala assim, ó, não tem esse modelo, mas olha em tal site, entendeu? Então eu não me importo muitas das vezes de passar o contato da loja, o site para ela comprar, sabe? Mas por ser também uma loja relativamente nova, né? O Espaço do Atleta aí vai fazer os seus 4 anos. Hoje em dia a gente não tem, por exemplo, um fornecimento oficial, por exemplo, da Nike. Que hoje é muito difícil realmente você ter um fornecimento de uma distribuidora, principalmente da linha premium, né? Uma distribuição deles. Então hoje a gente consegue tênis com revendedores, com outlets, e todos originais, tá? A gente não trabalha com réplica. Então eu acredito que hoje é a nossa maior dificuldade, Patrick. É você ter estoque, né? Ter o estoque. Ter estoque. Hoje, aqui em Curitiba, tem uma loja só que é referência de corrida. E aí eu sinto falta, não sei, você, o Ângelo, também, de ter mais, sabe? De você ter mais opções, né? porque daí hoje você só tem uma que domina o mercado. E daí você não tem outra não tem visão, outra. né? Concorrências, né? É concorrência até para poder crescimento, né? Até para que essa marca possa crescer mais, né? E isso é ter bom? evolução. Então, tipo... Daí não tem, uma pena, assim. Hoje eu sinto falta disso, e se fosse... E é um mercado que poderia ter, né? Cara, e futuramente, poderia se ter. Deus abençoar, é uma área que eu vou investir. Essa área de tênis. É uma área que poderia... E Curitiba comporta, né? Comporta, economicamente, comporta. tudo E né? depois da pandemia, a crescente do número de corredores, é absurdo, mais de 15 milhões. Você vê aí a loja Sport Mais Podcast. Loja. Não, mas vai ter. Vamos fazer. Alô, Nike, menino. Alô, tá sabendo aqui? Sport Mais. A loja do seu esporte. Cara, tá aí já. Mas eu sinto futuramente vontade disso, até porque é importante você ter concorrência onde tem uma hegemonia no negócio. Então você precisa, para crescer o mercado, assim que você tirar do conforto, né? A gente reúne aqui em Curitiba, que tá falando no outro podcast, na outra entrevista aqui com o Fusca, que era 15 mil pessoas cada prova na corrida. Então é importante ter essa rotatividade, né, cara? Mas tu também trabalha com roupas também, né? Tipo, hoje não é mais o meu foco. Hoje mais sapatilhas. Trabalha com roupa, né? O que eu falei? Ele trabalha com roupas. Roupas. Não, o Matheus ouviu lá. Trabalha com roupa. Matheus trabalha com roupa. Quero futuramente desenvolver uma linha própria para corrida, né? Corrida casual também. Mas ainda não tá nos planos atuais. Quero, se Deus quiser aí, quem sabe ter uma marca de roupa. Que legal. Que legal. Então hoje, para achar o Espaço do Atleta lá no Instagram, Miguel Moura, Espaço do Atleta. Espaço do Atleta oficial. Já vou Instagram. Já vou e o site é espaçodoatleta.shop. Então aí no Google, o e-commerce. Vai comprar lá direto contigo no WhatsApp, manda mensagem. Pode comprar direto no WhatsApp, fazemos um atendimento 100% personalizado. O site hoje ele é focado 98% em sapatilhas de atletismo. Eu tenho realmente bem poucos tênis. As vendas de tênis é mais pelo WhatsApp. É mais pelo WhatsApp e pelo Instagram, onde a gente coloca ali nos stories os tênis que a gente tem. Geralmente, boa parte, né? Quase 100%, para não falar... Pô, já sigo, já. Aí, ó. Já segue. É verdade, ó. Aí, ó, já tá verdade, seguindo. A gente anuncia lá nos stories com um preço sempre abaixo do valor da internet. Legal. Ter concorrência, competitividade, né? Legal. Não adianta ter só um bom atendimento, tem que, no final das contas, ter um bom preço. E lá, vamos lá, sem problema de falar marca nenhuma. Quais são os melhores tênis de maratona? 3 melhores tênis da maratona que você... 3 melhores tênis, na minha opinião, ou... Opinião/vendas. Opinião/vendas. Vamos lá. Primeiramente, eu vou citar 6, então. Na minha opinião, pra mim, Alpha Fly. Nike. Adios Pro 4. Adidas. E o tênis da Helt, claro, né? Não poderia citar aqui o Wings Pro, que na verdade para atletas de elite ele é proibido, né?
que ele é o mais novo lançamento da Helt. Ele é um tênis com 2 placas de carbono. Para você atleta aí, não de elite, Esportista, pode né? utilizar sem problema algum. E para venda, cara, sem dúvidas visando não só a questão do amortecimento, né, do conforto, mas da durabilidade para quem está em ciclo de maratona, Adidas. Adidas tem uma excelente durabilidade. O Adios Pro 3 e Adios Pro 4. Os tênis da ASICS são sensacionais. O que eu posso citar aqui da ASICS é o Super Blast. Caiano. São excelentes tênis de maratona, né? O Super Blast, então, assim, fenomenal. Tem muita boa estabilidade, melhor dizendo. E, novamente, os da Nike ali, o Vaporfly ou o Alphafly, que são os que a galera compra muito, né? Assim, o que tá mais... É o hypado, né? O do momento. E eu colocaria agora que ainda não tá sendo tão falado e eu tenho parceria com eles. 361, essa marca ela já Gosto foi bastante. Muito, né? Inclusive, a gente vende um 361 lá no nosso site, o Miro Nude. Ela já foi muito falada antigamente, ela tá voltando pro Brasil agora. E pode anotar aqui, ó, hoje é dia 25 de abril. Eu dou um ano pra essa marca tomar uma ascensão gigante no Brasil. Vamos fazer uma parceria. Eu recebi 3 modelos lá deles. Sensacionais, né? Cara, o tênis com placa dele, depois o Miguel vai ver. E, cara... Parece que tá usando o da Nike. O mesmo forno, a mesma coisa, o Vaporfly, aquele modelo. Para você, o Burst 4.0, a plataforma dele mais larga, tem uma coisa de sustentação no meio. Então, assim, eles vieram com uma tecnologia absurda e detalhe, tá? A 361, ela domina o mercado asiático. Uma das maiores marcas. Ela é maior que Nike, maior que coisa no mercado asiático. E no basquete, então, cara... Eles são muito grandes. Eles são, assim, gigantes. Eu gosto das marcas chinesas no geral. Graças a Deus, agora a gente tá tendo menos preconceito como antigamente, né? Hoje, quando se fala de China, se pensa só em réplica, né? Produto de baixa qualidade. Mas, na verdade, a gente tá vendo isso até com os carros, né? Os carros chineses, aí, BYD e companhia, né? Eu gosto muito dos tênis chineses pelo fato de que são bons tênis, têm bom amortecimento, mas durabilidade. Eles têm uma característica muito em comum, que é o solado em poliuretano, que faz assim, para quem está em ciclo de maratona e roda ali 100 km por semana, né? Tem gente que eu sigo lá no Instagram que faz 150 km por semana, é absurdo. No mês ali tá rodando o quê? 600 km. Tem que trocar um tênis, tem que usar um tênis a cada 2 meses. Praticamente tem que fazer a rotatividade. Então são tênis que duram bastante, sabe? Eu tenho clientes, por exemplo, que tá com tênis há 1 ano e não tem praticamente desgaste visível ali no solado, sabe? Então, é um ponto muito positivo também pelo custo-benefício dos tênis chineses, né? Ele acaba se tornando um investimento que retorna, a longo prazo, né? E Miguel, a gente tá chegando no final já. Igual eu falei pra você que 1 hora passa voando, né? Mano, 1 hora. Cara... Como que você analisa, antes de a gente ir pro nosso quadro, o crescimento do mercado de corrida pro teu nicho? Porque hoje eu acompanho, por exemplo, a Vulcabras, essas empresas que, né, tem a fila, a Olímpicos. A Olímpicos hoje eu acho que é referência de mercado no Brasil, né? Como é que você acompanha isso? O que você projeta no mercado futuro? A nossa maior vontade é realmente ter essas marcas no nosso portfólio. Trabalhar com elas e, quem sabe, aí ter um espaço físico novamente. Então, é isso que a gente projeta aí a longo prazo. O mercado de corrida no Brasil ele vem crescendo assim absurdamente. Então, assim, é importante a gente ter, como o Patrick mesmo disse, sente falta de lojas aqui em Curitiba, né, que seja especializadas. Mais opções. Mais opções, né? Então é importante ter esses tipos. A concorrência ela é muito, muito boa, né? Você vê um Burger King na frente de um McDonald's. Sim, aqui em Curitiba, farmácia, uma lado da outra e todo Isso mundo é muito vive... bom para o consumidor final, porque a gente, não só questão de preço, né? A gente tem um bom atendimento, tem mais empregos, mais renda, mais receita. Isso é muito importante para a nossa economia no geral. Mas a nível assim, agora, a nível de tecnologia, design, o que você, enquanto empresário nesse ramo, o que você imagina? Qual o caminho que as marcas vão tomar? Porque hoje, eu sendo treinador, proprietário de assessoria também, e que gosto de estar à frente desses assuntos, eu percebo que as marcas, elas tentaram vir com uma ideia de eletizar os tênis, só que como a corrida ela popularizou muito, criou-se hoje
um outro modelo eletizado, mas outros modelos que eram eletizados e viraram acessíveis. Acessíveis. Então, será que isso vai continuar ou vai chegar a um ponto que... Creio que sim, por causa da competitividade, né? Por exemplo, você comentou da 361 vindo para o Brasil. Então, outras marcas descendo para o Brasil faz com que as marcas que já estão aqui mais tempo tendem a querer baixar o preço, né? Porque daí a concorrência sobe. E falando sobre tecnologia, eu acredito que assim, a gente está vivendo num momento assim, absurdo em relação a isso. Tênis da Adidas pesando 138 gramas. Aquele que eu fiz o vídeo recentemente ali no Instagram, o Miro Nude, 111 gramas. Então, assim, tá chegando num nível que eu não sei para onde as marcas vão correr, porque, assim, tá... Daqui a pouco vão botar uma meia e vai virar um tênis. Tá assim, é absurdo o nível de tecnologia. Eu não sei, assim, realmente onde vão parar, se tem como melhorar. Porque o que acontece? Hoje... Antigamente ali, 2017, quando praticamente eu comecei no atletismo, não sabia nem o que era tênis com placa. Um tênis que pesava 290 gramas era leve. Agora um tênis que pesa 220 gramas é pesado. Então, assim, o que as marcas estão fazendo? Diminuindo o peso, só que daí você perde na durabilidade. Mas ao mesmo tempo, né, se você pensar para a marca é maravilhoso. Porque se você perde na durabilidade, você tem rotatividade. Sim. E vai vender mais. E vai vender mais. Cara, esse papo aqui nós ficaria até... Pô, gostoso o negócio aqui. Cara, estamos chegando ao fim. Vamos fazer o Rapidão. nosso quadro Ação-Reação. Como eu falei pra você, passa muito rápido. Bate-papo aqui, a gente vai entrando nos assuntos. Obrigado por... Eu que agradeço por esse convite aqui. Por estar aqui com a gente. Falando um pouquinho sobre... Vamos lá então pro quadro. Quer fazer? Vamos lá então. Fechou então. Parece que ó. Vamos lá. Vamos lá, Miguel. Quadro Ação e Reação. Bora. Qual o seu maior sonho? Borrasca. Não, é que eu usei Eu sei, eu tô zoando. Cara. Como é que é o nome? O esqueleto? Esqueleto, isso aí. Então, seu ídolo no esporte. Meu ídolo no esporte... Eliud Kipchoge. Porra, tem que ser, né? Esporte em uma palavra ou frase. Transformação. Esporte favorito. Atletismo. Se não fosse um empresário, atleta, o que seria o Miguel? Eu acredito que professor de educação física. E agora, olhando para nossa câmera, como fala o Patrick, uma dica, uma frase que você quer deixar para as pessoas aí, como deixou nossos convidados, o que você diria, Miguel? Você aprendeu a quebrar com uma loja presencial. A colocar no terceiro andar a loja. Eu acredito que nunca é tarde para começar. O melhor dia, claro, que foi ontem. Hoje é o segundo melhor dia. Então, se você tem um desejo dentro do seu coração que pulsa em fazer alguma coisa, comece. Aproveita cada momento, porque eles passam muito rápidos. E curta o processo, tudo passa. Você vai passar por momentos difíceis, por momentos bons. Então tem que saber curtir cada um. É isso que eu tenho para falar para a turma. Empreendam, é bom, é maravilhoso. E corram atrás dos seus objetivos, que eu acredito que a vida é curta demais pra gente ficar estagnado numa coisa que a gente não gosta de fazer. Pô, isso aí, ó. Isso aí é pra tudo, hein? Isso é pra tudo. Isso aí é pra tudo, hein? Isso é pra Inclusive tudo, relacionamentos, cara. meus amigos. Tudo. Ó, tá estagnado? Não é porque isso aí, cara. Não, essa pessoa geral. Tá estagnado, troca. Agora você gelou. Troca. Tá estagnado, troca, mexe, movimenta, isso aí. Até o Boninho riu lá. Ei, Maninho, agora ele gelou, hein? Quase esse aqui é gravado. Podemos voltar essa parte. Mas ele vai ao vivo. Então, tudo bem. Seu Ângelo. Valeu, então. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez, hein? Obrigado, pessoal. Porra, eu que agradeço cara. pelo convite, viu? Vou comprar uns 50 pares hoje. Pessoal, inscreva-se no canal. Miguel, pra quem quiser te acompanhar. O Instagram Espaço do Atleta Oficial. Lá na nossa bio a gente tem todos os links para você chegar até nós. WhatsApp, o site no Google, enfim. E é isso aí. Boninho, obrigado, tá, cara? Tamo junto. Obrigado você que assistiu. Deixe sua curtida, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, isso aí é muito importante. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, pessoal. Valeu.